Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade onde Deus ele tem a vontade, o propósito de encontrar os nossos corações, trabalhar em nossa alma e deixar a sua palavra estampada na nossa mente. Se você tem a liberdade de escolher no que você vai pensar, a minha sugestão é que você escolha pensar no que Deus está falando a seu respeito, está falando para você, está falando sobre a sua família, sobre a sua história. E isso vai fazer com que a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, vai fazer com que o seu coração esteja sempre alegre, queridos. Não permita que dentro da sua mente tenha mais lugar para aquilo que o mundo está falando do que aquilo para o que Deus está falando. E por que eu estou falando isso para você? Porque agora, nesse exato momento, o Senhor ele pede passagem. Lembra do nosso Senhor que está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, batendo a porta do nosso coração para cear conosco? Ele pede passagem para cear com você. E eu tenho certeza que o que ele tem para entregar para a sua vida são bênçãos. O que ele tem para entregar para a sua vida é orientação, é justamente mostrar o caminho que você deve seguir. Por isso, abra seu coração e vamos juntos nessa última ministração dentro da nossa série Aprendendo com o Profeta Miqueias. Foi a nossa série do mês de junho. Essa aqui vai ser a nossa última ministração. Ainda na segunda-feira você conta com um devocional a respeito do livro de Miqueias. Também na sexta-feira agora e na quarta-feira tem os nossos devocionais escritos ali nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você vai encontrar para que a sua vida esteja permeada, esteja rodeada por tudo o que Deus tem como propósito para a sua vida. Quero agradecer você que está seguindo a nossa série, que está permitindo que a palavra de Deus fale com a sua vida. Queridos, essa é a minha oração para que você possa ser abençoado, ter uma direção de Deus dentro de mais essa ministração que o Senhor quer compartilhar conosco. E nós compartilhamos diversos temas dentro do livro de Miqueias para você ver o quanto é importante, o quanto esse livro ele é relevante. Ele está ali na Bíblia justamente para nos mostrar a vontade de Deus, nos mostrar aquilo que acontece quando um povo ele se desvia do Senhor, e mostrar também que na compaixão de Deus, dentro do livro de Miqueias, o Senhor Jesus ele é chamado aquele que nos dá a paz. Inclusive é um dos devocionais, vai ser o devocional de amanhã, sexta-feira, falando um pouquinho sobre aquele que nos dá a paz. Jesus é a nossa paz. E esse Jesus, querido, e esse Senhor, ele está sempre conosco, nos ensinando para que a gente possa viver a vida a partir do seu propósito, a partir da história que ele já tinha escrito para cada um de nós. E dessa forma, nós possamos abraçar a felicidade verdadeira, não a ilusão que o mundo quer colocar sobre as nossas vidas. E para isso, o Senhor ele faz algumas coisas, porque ele é o nosso Pai. E ele faz algumas coisas que um pai ele faz normalmente com o seu filho, justamente para recolocar o seu filho nos seus caminhos. Eu tenho certeza, se você é pai, é mãe, você está me ouvindo, você já teve, já passou por essa experiência de ter que tirar algo do seu filho que ele estava ali empolgado, que ele estava ali gostando de fazer, de viver, e você teve que tirar isso para que ele pudesse se concentrar naquilo que é mais importante. Por exemplo, aqui em casa a nossa luta é contra o celular, quer dizer, contra o smartphone. Então, de vez em quando, nós precisamos chegar ao extremo de tirar esse celular dos nossos filhos para que eles possam se concentrar no estudo, se concentrar na leitura bíblica, se concentrar em brincar e em fazer outras coisas, para eles não ficarem simplesmente tomados pelo celular. Eu acho que é uma das grandes lutas da nossa sociedade, de todos os pais, essa. Mas chega momentos que tem que tirar aquilo que ele gosta, tem que tirar aquilo em que ele confia, tem que tirar aquilo que ele só quer fazer, para que você dê a oportunidade de ele construir outras áreas na sua vida que também são ou são mais, muito mais importantes do que aquilo que a sua mente quer ficar simplesmente focado. Então nós, os pais, nós estamos ali para isso. Não é simplesmente para fazer com que todos os prazeres dos nossos filhos sejam realizados, mas
para formá-los, né, como cidadão, como pessoa, como pai, como mãe, e dando esse exemplo, em muitos momentos, faz parte da correção de um pai para um filho tirar algo que ele julgava ser importante. Você já começa a ver, né, qual que é o tema, qual que é o direcionamento dessa palavra de hoje. Porque é justamente dentro dessa verdade que eu quero compartilhar com você uma história, querido. Aqui está escrito em Miqueias, aonde ele estava mais uma vez, né, no capítulo número 5, fazendo uma profecia, né, inclusive a profecia que fala sobre Belém e Efrata, né, nós ministramos na semana passada sobre o prazer que o Senhor tem de trabalhar com as coisas pequenas, com aquele que é pequeno, com aquele que tem o seu coração justamente ensinável. E na continuação dessa profecia, ele vai trazer uma outra revelação para a gente também, mostrando como que o Senhor ele trabalha para que os seus objetivos na nossa vida, que são sempre os melhores, possam ser atingidos, queridos. Quando nós temos um compromisso com Ele, Ele vai fazendo de todas as formas, Ele vai nos ajudando, nos corrigindo, para que a gente possa ir delineando a nossa rota de acordo com o seu propósito, porque o seu propósito sempre é o melhor para nós, que nós temos que ter isso estabelecido no nosso coração. Lembre-se do que está escrito lá em Romanos capítulo 8, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero compartilhar com você o que está escrito em Miqueias capítulo 5, do versículo 10 até o versículo 13. O Senhor ele vinha falando, né, sobre aquilo que o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam fazendo, de se desviarem do Senhor, de cometerem tanta injustiça contra os seus. Então o Senhor ele lança justamente um juízo que iria acontecer, como de fato aconteceu quando eles foram levados para o exílio ali na Babilônia, o povo de Judá, né? E lá está escrito assim: e sucederá naquele dia. Que dia? O dia do Senhor, o dia que o exílio chegaria para eles. Diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Então o Senhor está falando aqui de uma limpeza, de uma purificação que viria através do juízo, através da dificuldade, da adversidade, né, até aquele povo, para que eles pudessem então serem purificados e começarem novamente a trilhar o caminho que o Senhor tinha para eles, porque naquele momento eles haviam se perdido. Então o Senhor ele vem trabalhando o juízo para corrigir rotas daquele povo que no futuro traria, né, queridos, à existência o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o nosso Senhor a nossa salvação, sobre a qual nós falamos e vivemos até o dia de hoje, e estamos selados para a eternidade. Então preste atenção no versículo, né, no juízo que o Senhor iria mandar sobre eles. Ele está falando que naquele dia, o dia quando o exílio realmente aconteceria, quando as guerras chegariam para ele, ele exterminaria do meio de ti os teus cavalos e os teus carros. O que significa isso? Naquele tempo, o poderio militar, ele estava relacionado com quantos cavalos de guerra, carros de guerra, aquela cidade, né, aquele país, aquela nação tinha. Então, uma das demonstrações de força militar era o fato daquelas pessoas terem cavalos de guerra e também terem os seus carros, né, que são aquelas carroças puxadas pelo cavalo, aonde eles iam para a batalha. Isso aqui fazia com que o coração de uma nação ficasse completamente tomado por independência de Deus. Eles ficavam arrogantes, eles ficavam assim com a certeza e depositavam a segurança naquilo que eles tinham como instrumento para a guerra. O Senhor continua falando: eu vou destruir a sua cidade e vou derrubar as tuas fortalezas. Outra coisa, então os cavalos de guerra e os cavalos e as carroças, né, eram para atacar, e as fortalezas para se defenderem. Então eles tinham essa segurança justamente na sua força militar de ataque e na sua força militar de defesa. Por isso o Senhor ele está falando assim: eu vou tirar isso aqui de vocês, né?
Eles colocaram justamente a sua fé, a sua crença, a sua segurança, a sua proteção nessas coisas. Mas, querido, o que acontece quando nós colocamos a nossa segurança justamente em coisas que são passageiras, materiais, que são, queridos, justamente bens dessa terra, físicos, né, que não têm a permanência em si, que são completamente passageiros? Normalmente nós acabamos tendo alguma decepção, alguma frustração muito grande. E eles estavam tão focados e tão seguros nesse seu poderio militar de ataque e defesa, que eles se esqueceram do Senhor, que eles viraram as costas para o Senhor e começaram a trilhar os seus próprios caminhos. Mas, em trilhando os seus próprios caminhos, dentro dessa ilusão de que agora eu estou seguro, eu tenho os meus carros de guerra, eu tenho meus cavalos de guerra, eu tenho minha fortaleza, eu estou seguro, eu posso fazer o que eu quero, eu posso tratar as pessoas da forma como eu acho que deve ser tratado, eu posso procurar apenas o meu prazer, eu posso procurar apenas aquilo que me faz feliz, né? As pessoas falam isso até hoje. Ah, por que você fez tudo isso? Eu estava procurando a minha felicidade. Então, dentro desse propósito, queridos, que parece ser bom, quando eles colocam a sua segurança nessas coisas materiais, acontece uma outra coisa. A outra coisa que acontece é esse relaxamento dentro dos valores das pessoas, aqueles valores que deveriam ser inegociáveis, eles acabam sendo relaxados, eles acabam ficando para trás, sendo negociados. E o que acontece? A injustiça começa a ter uma proporção muito grande dentro daquela sociedade. Veja, antes que o Senhor entrasse com o seu juízo em relação àquele povo, eles mesmos estavam se destruindo. Se você vem acompanhando a nossa série, se você ler o livro de Miqueias, você vai ver o mal que eles estavam fazendo a si mesmo. Eles estavam fazendo dentro da própria família. Eles chegaram a uma posição tão grave de mal, de injustiça, que você pode continuar lendo, querido. Você vai ver que no capítulo 6, se eu não me engano, está falando que o pai se levantava contra o filho, a nora contra a sogra, a filha contra a mãe, ou seja, dentro da própria família começou a acontecer uma destruição. Então acontece uma destruição na sociedade, vem para dentro da família, que atinge justamente o indivíduo e que inviabiliza a vida, a continuação da história, a continuação geracional, como propósito de Deus para aquelas pessoas. E estava acontecendo isso, por isso o Senhor veio e tirou. Em muitos momentos, querido, nós estamos colocando a nossa segurança, a nossa proteção em coisas que eles estão ali apenas para nos enganar, apenas para nos manter iludidos e com aquela ilusão trazer um relaxamento dentro dos nossos valores, dentro daquilo que realmente é prioridade de Deus na nossa vida, dentro dos princípios de Deus na nossa vida e, consequentemente, fazer com que a gente passe a viver o tempo da nossa vida aqui, perdendo o nosso tempo, colocando os nossos recursos em coisas que não são boas, colocando o nosso tempo e nosso esforço para procurar coisas que nos mantém simplesmente perdidos dentro de uma superficialidade, e o tempo vai passando e a gente sabe que o tempo não dá para recuperar, e aí a gente vai paralisando a nossa vida, a gente fica patinando em muitas áreas da nossa vida, de maneira que, se o Senhor ele não fazer nada, ali na frente, quando eu olhar para trás, eu vou ver o quanto de tempo, o quanto da minha vida eu perdi, querido, procurando coisas que não verdadeiramente são positivas, que não constroem a minha vida. O quanto de coisas que eu fiz, que eu procurei, que eu corri atrás, que na verdade, naquele momento, debaixo de uma ilusão de que eu tinha algo, né, em mim mesmo, que me provia segurança, né, algo que me mantinha independente. Não, Deus, fica aí, porque eu que vou viver os meus planos, eu vou viver aquilo que eu quero. Então, nesse momento, queridos, nós ficamos totalmente envolvidos com isso e a gente passa a correr atrás de vento. Somos, na verdade, amados, como crianças, né? Tendo nosso Pai como o nosso Pai Celestial, nós somos como criança. Criança, ela se perde rapidamente naquilo que ela está fazendo. O
pai e a mãe tem que estar lá sempre direcionando para não perder o tempo, não perder a sua vida, não ir mal na prova, né? Então tem que estar sempre direcionando. Por quê? Porque quando a gente está envolvido em ilusão, a gente vai trazendo coisas que são negativas para dentro de nós. Nós vamos trazendo coisas que nos machucam, coisas que destroem a nossa história, que destroem a construção do nosso legado, do nosso exemplo. A gente vai desvalorizando a vida que o Senhor nos deu com tanto valor, com tanto carinho. A gente vai desvalorizando a vida. Era o que estava acontecendo com esse povo. Lembra? Esse povo, queridos, eles eram chamados de Deus. Todos os outros povos não tinham Deus verdadeiro, mas eles tinham. Mas eles fizeram o quê? Começaram então a confiar nas coisas dessa terra, no seu poderio militar, e eles sim ficaram independentes de Deus. Aconteceu um relaxamento nos seus valores, aquilo que é inegociável. Daqui a pouco estavam afundados em injustiça, e pai brigando com filho brigando com pai, e a destruição completa. Se Deus não intervém, eles iriam se destruir, e aí que não ia ter continuidade. A história poderosa que o Senhor tinha escrito para aquele povo, que é a chegada de Jesus Cristo e consequentemente a nossa salvação. A nossa vida acontece a mesma coisa, né? Ele ainda fala mais aqui, ó: eu exterminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. O que significa isso? A segurança quanto ao futuro. Aquele povo, eles consultavam os feiticeiros, eles consultavam os deuses das outras nações, os adivinhadores, os videntes, para eles terem segurança no seu futuro. Então aquelas pessoas, né, os feiticeiros, davam segurança ao futuro daquelas pessoas, e eles ainda mais continuavam fazendo as mesmas coisas e piorando ainda mais. Aí vinha, né, esses falsos adivinhadores, esses falsos videntes, falando de prosperidade, quando na verdade eles estavam dentro de um ciclo destrutivo. Então o Senhor fala: eu vou destruir, eu vou tirar de vocês aqueles que estão prometendo que o seu futuro vai ser bom. E aí no final aqui ele fala ainda, né, de arrancarei e destruirei as imagens de esculturas e as estátuas, e não te inclinará mais diante das obras de tuas mãos. O que significa, né, quando o Senhor ele fala que vai destruir essas estátuas, imagens de escultura? Ele vai tirar aquilo que está tomando conta do nosso coração por completo. Naquele tempo eles tinham, né, as imagens e esculturas de outros deuses, de outras nações. E hoje, querido, não é diferente. Talvez a pessoa não tenha uma escultura de uma nação pagã dentro da sua casa, mas ele tem, né? As pessoas inevitavelmente, quando não estão levando a sua adoração para Deus, acabam trazendo para dentro da sua vida outros sinais, outros signos, símbolos de idolatria, queridos, e isso faz com que o nosso coração fique ocupado e nos mantenha dentro desse tecido de ilusão construído pelo diabo. Então, em muitos momentos, nós temos que Deus tem que tirar algo de nós, ou tira esses ídolos, ou vai tirar aqueles em quem nós confiamos em relação ao nosso futuro vai ficar incerto, ou então vai tirar aquilo que nos mantém independentes dele. Mas não é porque ele é ruim, assim como você, quando tira algo do seu filho, não significa que você é ruim, mas significa que você está dando a oportunidade dele corrigir rotas, para que a sua vida ela seja construída de acordo com um plano estruturado que você sabe que ele vai precisar para a sua vida. Da mesma forma, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, em muitos momentos, querido, o Senhor ele vai tirar coisas de nós, não porque ele é mau, mas porque ele precisa tirar empecilhos que estão nos levando para longe dele, que no futuro vão fazer a gente sofrer ainda mais, que no futuro vai fazer com que a gente tenha o sentimento de ter destruído a nossa história. Pessoas, talvez trabalho, até talvez fontes, queridos, aonde a gente estava indo ali se alimentar, lugares, coisas que nós dávamos muito valor, o Senhor acaba tirando, permitindo que uma tempestade venha e tire isso da gente, para que a gente possa se concentrar novamente, voltar ao seu plano e reconstruir a nossa história ao seu lado. Então não tenha medo quando isso acontecer, quando algo em que você está confiando demais ser tirado da sua vida. Queridos, pode ser que seja uma ação de Deus para te livrar do pior. Deus abençoe a sua vida e a sua família.